Olá, 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 olá. Sejam muito bem-vindos ao passo 7 do nosso curso prático para a primeira fase da OAB. Esse vídeo eu também vou disponibilizar para os alunos da mentoria coletiva, tá? Esse é aqueles vídeos que lá no curso eu leio os conteúdos que estão aqui em texto para vocês, tá? Que é para aquele pessoal que não tem tempo de... que não tem tempo, né, de ler, que precisa de uma ajuda a mais, digamos assim, né? Por quê? Porque nem sempre vocês vão ter o mundo ideal, né? Que todo mundo consegue parar bonitinho ali para ter um tempo para ler o seu conteúdo, para grifar e etc, né? Às vezes não dá esse tempo, tá tudo bem. Aí você vai vir aqui e vai ouvir esse conteúdo, porque se você tem o aplicativo da Hotmart no seu celular, você consegue ouvir todos os áudios dos vídeos aqui mesmo com a tela fechada, tá? Então, aqui a gente está vendo esse, esse resumo aqui de filosofia. Gente, eu queria abrir. Aqui sim. Então, vejam, aqui em filosofia, a gente não trabalha os pontos mais importantes, né? A gente não faz vídeos separados. Ah, tá gravando? Tá, né? Deixa eu ver. Tô aqui? Ah, tô. A gente não faz vídeos assim separados, tá? É o conteúdo geral que é visto todo juntinho. Então, vamos lá. A gente começa aqui, são 6 pontos, tá? Então, vamos lá, filosofia, resumo geral, tá? A gente começa aqui com o conceito de justiça. Conceito de justiça. Justiça como retribuição. Operava vingança entre os indivíduos, representada pela máxima do olho por olho, dente por dente, denominada Lei de Talião, presente na sociedade antiga, enunciada em documentos históricos como as leis das 12 tábuas. Justiça como qualidade subjetiva. Designa uma qualidade da pessoa, como virtude ou perfeição subjetiva. Justiça objetiva. Realização de ordem social justa, resultante de exigências transpessoais imanentes ao processo de viver coletivo, do viver coletivo. Dialética objetiva e subjetiva. Constante coordenação racional das relações intersubjetivas, para que cada homem possa realizar livremente seus valores potenciais, visando atingir a plenitude do seu ser pessoal. Este é o entendimento de Miguel Reale. Que está bem na minha frente aqui. Aqui. Em sentido estrito. Em sentido estrito, é a virtude da convivência humana de dar a cada um o que lhe é devido, de acordo com uma igualdade simples ou proporcional, exigindo uma atitude de respeito para com os outros. Entendimento de justiça para John Rawls. Equidade, em referência a um momento inicial em que se definem as premissas básicas que construirão as instituições da sociedade. Não se preocupa com as ações humanas individualmente consideradas, focando sua análise nas instituições que fazem parte da sociedade. Fundamentado neste conceito são formados os seguintes princípios. Princípio da igualdade. Deveriam ser assegurados todas as liberdades básicas aos indivíduos, tais como liberdades políticas, liberdade de reunião e expressão, liberdade de consciência e pensamento. Proteção contra agressores, prisão e detenções arbitrárias deveriam ser iguais para todos os indivíduos. Princípio da diferença. Trata da divisão das riquezas na sociedade, levando-se em consideração que todas devem ter igualdade de oportunidade e deve-se propiciar o máximo de benefícios aos menos afortunados. Lembrando que, para John Rawls, existe um escalonamento entre os princípios mencionados, sendo que o primeiro princípio é superior ao segundo, não sendo válida a violação das liberdades básicas como justificativa para alcance e da diminuição das diferenças. Conceito de direito. Direito é a ordenação heterônoma das relações sociais baseadas numa integração normativa de fatos e valores. Conceito baseado na definição de Maria Helena Diniz e Miguel Reale. Em,
Direito objetivo é o complexo de normas jurídicas que regem o comportamento humano, prescrevendo uma sanção no caso de sua violação. Direito subjetivo é a permissão dada por meio de norma jurídica válida para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo, ou ainda para exigir por meio dos órgãos competentes do poder público ou através dos processos legais, em caso de prejuízo causado por violação de norma, o cumprimento da norma infringida ou reparação do mal sofrido. Espécies de direitos subjetivos. O comum da existência, permissão de fazer ou não fazer, de ter ou não ter alguma coisa sem violação do preceito normativo. O de defender direitos, autorização para assegurar o uso do direito subjetivo, de modo que o lesado pela violação da norma está autorizado a resistir contra a ilegalidade, de fazer cessar ilícito e reclamar reparação pelo dano. Norberto Bobbio, grande incidência na prova. Direito, em seu sentido objetivo, seria um sistema de normas, atribui grande importância à norma jurídica e esta caracterizaria o direito como um sistema diferenciado de normas. Desenvolve sua teoria do direito em duas obras, Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico, ou seja, a teoria da parte e a teoria do todo. A teoria de Bobbio dialoga com a teoria de Miguel Reale, que entende o direito como um fator cultural, de modo que é formado pelos elementos fato, valor e norma, criando a denominada teoria tridimensional do direito. 3. Equidade. O termo equidade tem diferentes acepções para gregos e romanos. Para os gregos, se manifesta como adaptação do direito ao caso concreto, com o fim de abrandá-lo e deixá-lo mais justo. Para os romanos, por influência grega, a equidade também passou a ser entendida como meio de integração, suprindo lacunas com base em critérios de justiça, além de ser ideal ao próprio direito. Ponto 4. Direito e moral. De acordo com os defensores da teoria do mínimo ético, o direito representa apenas o mínimo da moral declaradamente obrigatório para a sociedade sobreviver. Defendem tal teoria Jeremy Bentham e George Jean Lickneck. George desenvolveu a teoria de que o direito e a moral seriam círculos concêntricos, ou seja, um círculo menor dentro de um círculo maior, com o mesmo eixo central. O círculo maior seria a moral e dentro dele estaria o direito, representado pelo círculo menor. Logo, tudo que seria considerado direito. Tudo que seria considerado direito também seria considerado moral, mas nem tudo que seria considerado moral faria parte do direito. Ronald Dworkin, estudioso estadunidense, também trouxe a concepção de que o direito seria um ramo da árvore moralidade política. Por sua vez, Miguel Reale defendeu a separação dos dois conceitos. A moral seria o mundo das condutas espontâneas, ao passo que o direito seria a esfera das condutas comprimidas em virtude da existência de coercitividade, de modo que em alguns momentos teriam o mesmo âmbito de atuação, mas em outros momentos não. Teríamos a denominada teoria dos círculos secantes, ou seja, dois círculos localizados um ao lado do outro, mas que se tocam e interpenetram parcialmente. Lembrando que, embora tal teoria tenha sido difundida por Miguel Reale, foi desenvolvida pelo francês Claude Dubosquier. Não sei como se pronuncia. Um exemplo de norma jurídica sem relação com a moral. Seria uma norma de trânsito como a norma de obediência às placas de sinalização. Cabe ainda mencionar que, para fins didáticos, considera-se que Hans Kelsen, principalmente em sua obra Teoria Pura do Direito, elaborou a separação total entre direito e moral, e tal teoria poderia ser representada por dois círculos independentes que não se tocam, sendo que o direito não dependeria da moral ou da justiça. Assim, a moral é incoercível, ao passo que o direito é coercitivo. A moral seria interna e o direito interno. A moral seria autônoma e o direito heterônomo. O direito e a moral, em situações ideais, podem coincidir. Ponto 5. Ética. Ética seria a conduta humana por meio da qual se viabiliza a realização da justiça. É um modo de agir de acordo com a justiça. 5.1.
ética aristotélica. Para Aristóteles, ética seria um meio para se chegar à eudaimonia, ou seja, a felicidade. Propõe o ideal de viver uma vida boa e de como podemos alcançar essa felicidade e nos colocar como pilar para a construção deste modo de vida que devemos praticar a virtude, arete. Pois para o caminho ascendente da virtude encontraremos a felicidade. Afirma ainda a existência de um caminho descendente, que seria a busca incessante e inconsciente do prazer. O excesso e a deficiência seriam considerados como vícios, ao passo que a virtude seria moderação. Lembrando que Aristóteles concebe a ideia de proporção, segundo a qual, de acordo com a falha cometida, deveríamos ter a proporção na reação à conduta faltosa, com o intuito de restabelecer o equilíbrio à situação, sendo este fundamento que orienta o princípio da igualdade e do agir como ética, seria uma igualdade aritmética, e a denominada justiça cumulativa. Cabe mencionar que Aristóteles defende ainda a distribuição das honras e bens materiais produzidos na sociedade de forma geométrica, com base no mérito de cada um. É a denominada justiça distributiva. Exemplo: a melhor falta deve ser entregue ao melhor faltista. Por fim, o elemento ética mais elevado seria a equidade, que seria a adaptação da norma ao caso concreto. Ética kantiana diferencia uma ação moral de uma ação legal. Para a ação moral, pela ação moral, o indivíduo deixaria de realizar determinada ação em decorrência simplesmente da razão, chegando sozinho à conclusão de que seria melhor agir de determinada maneira. Já na ação legal, o indivíduo agiria por temor de uma sanção. O núcleo de pensamento kantiano sobre moralidade reside no conceito de imperativo categórico. Afirma que o homem, não sendo um Deus, não age naturalmente, ou necessariamente no caminho da moralidade. Por isso, racionalmente, a moralidade se apresenta como um imperativo, ou seja, uma atitude necessária. Lembrando que o imperativo categórico não é apenas um saber que orienta a moral, mas uma diretiva que visa uma ação. Entretanto, não é um meio pelo qual se busca determinado objetivo. É orientado a cumprir o dever pelo dever, independente de condicionantes concretas. Por isso, é considerado universal. O imperativo categórico se mostra como um mecanismo de razão apto a criar conceitos de valores universais. Deste modo, o conceito de justiça seria universal, opondo-se radicalmente à concepção da régua de Lebos, aplicada por Aristóteles. Assim, o agir ético seria aquele realizado em consonância com o imperativo categórico. 5.3. Ética utilitarista. O utilitarismo é definido como uma conduta ética que valoriza o que é útil. O critério de utilidade reside na aptidão de determinada ação para promover a felicidade ou bem-estar para o maior número de pessoas possível. Interessante o contraponto com as demais concepções éticas que buscam máximas universais. Para o utilitarismo, busca-se a felicidade da maioria, naturalmente em detrimento da minoria. Merece destaque o fato de que o utilitarismo não leva em consideração a motivação do indivíduo na realização de determinada ação, sendo possível que uma atitude fundamentada em um sentimento mau poderá resultar em um bem para a maioria, ou seja, em uma ação boa. Referida doutrina foi defendida principalmente por Jeremy Bentham e o seu afilhado John Stuart Mill. Segundo estes autores, a felicidade é encontrada na satisfação de prazeres classificados em prazeres superiores, saúde e intelecto, e prazeres inferiores, bens materiais. Possui grande influência no campo da política, do direito e da economia, podendo ser citado como exemplos de desapropriação de terras para a construção de usinas elétricas. 6. Escolas filosóficas de direito. 1. Justnaturalismo. Existiria um direito natural inerente ao ser humano em um primeiro momento, era identificado como ligação do indivíduo com o ser divino, mas posteriormente passou a ser ligada à própria razão. Norberto Bobbio afirma que a definição mais frequente de direito natural é a de que seria o ditame da razão. O direito natural tem
a justiça como seu fim e condiciona sua validade ao alcance desta. Os justnaturalistas admitem a convivência harmônica entre o direito positivo e o direito natural. Todavia, este último seria superior e em eventual conflito deveria prevalecer. A crítica é que, em face a essa teoria, é o condicionamento da validade do direito ao alcance da justiça. 2. Positivismo. É o direito positivo posto pelo Estado. Também é considerado como uma teoria reducionista. Busca defender o caráter científico do direito, motivo pelo qual nega sua busca pela justiça, que seria um valor e não seria critério científico para ser alcançada. Deste modo, em resumo, tem o seu desiderato no valor certeza, alcançada por meio da aplicação de métodos científicos visando a criação de uma teoria do direito. Hans Kelsen é considerado um expoente deste modelo de sistematização. O positivismo inverte a lógica acima e condiciona a justiça à validade, sendo que toda norma posta pelo direito seria considerada justa. Recebe críticas em decorrência de sua teoria reducionista atrelada à validade da norma. 3. Realismo jurídico. Defende que o direito é aquele aplicado na prática, ou seja, somente é considerado direito aquilo que é interpretado e aplicado pelos tribunais. Pode ser dividido em realismo norte-americano e realismo escandinavo, tendo como um de seus expoentes o dinamarquês Alf Ross. Lembrando que, para essa teoria, são necessários dois requisitos para a vigência jurídica: o elemento social, que é verificado conforme a realidade social alterada pela conduta dos juízes, e o elemento psicológico, atinente à convicção dos magistrados de que a norma aplicada se reveste de uma obrigatoriedade social. Para o realismo jurídico, o direito seria antes um conjunto de fatos do que um conjunto de normas mandamentais. A referida teoria também recebe críticas por realizar um raciocínio reducionista na apresentação do fenômeno jurídico como inspiração na realidade social. Tal movimento colocou em relevo a eficácia em detrimento da justiça e da validade. 7. Hermenêutica jurídica. É o estudo da interpretação do direito, na qual são analisados os métodos para extrair o sentido ideal da norma jurídica, como decorrência de uma desconfiança da sociedade quanto aos poderes executivo e judiciário. Após a Revolução Francesa, estabeleceu-se o predomínio do poder legislativo. Deste modo, a produção legislativa era considerada perfeita, exigindo-se apenas um raciocínio lógico dedutivo do intérprete, praticamente como uma operação matemática. Era a escola exegética do direito. A aplicação se daria por simples silogismos, sendo a lei a premissa maior, é o caso concreto, e a premissa menor. A aplicação da lei ao caso concreto seria a conclusão. O juiz era considerado meramente a boca da lei. A referida escola hermenêutica aplicava basicamente o método gramatical de interpretação legal, atribuindo ênfase à literalidade da lei. Posteriormente, veio perdendo espaço com a utilização de outros métodos, como o da interpretação lógica que ocorre a partir da verificação de problemas e inconsistências no texto legal, partindo do pressuposto de que a conexão de uma expressão com os demais do contexto é importante para obter o seu significado. Merece destaque também a interpretação sistemática, segundo a qual devemos analisar as normas conforme sua colocação no sistema jurídico. Parte da concepção de que o direito se consubstancia em um todo unitário, sistemático e coeso. Outro método muito difundido é o da interpretação histórica, de acordo com o qual deverá ser levado em consideração os motivos que ensejaram a elaboração da norma, sendo de grande relevância o conhecimento histórico. Exige um conhecimento sociológico, pois busca identificar como seria a vontade do legislador no momento da aplicação da norma, de acordo com as alterações sociais, econômicas e científicas que ocorreram. Ainda é considerada como método tradicional de interpretação da norma, aquele conhecimento como método teleológico que busca a finalidade da norma, sendo previsto inclusive no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito. A prática jurídica nos leva à conclusão de que seria impossível a aplicação de um único método, sendo que a única interpretação verdadeira seria uma ilusão.
ganhando relevância a teoria da argumentação, a qual deve conter uma fundamentação coerente e um embasamento aceitável da interpretação realizada. Em decorrência dos questionamentos ocorridos no exame de ordem, se mostra relevante o conhecimento da denominada interpretação restritiva da norma, que visa uma interpretação menos ampla. Como exemplo, temos as normas que aplicam sanção, devem ser interpretadas restritivamente. Em sentido oposto, existe ainda a interpretação extensiva ou ampliativa, caracterizada pela ampliação do sentido da norma. Tem se mostrado relevante para o exame de ordem o estudo da análise sistemática do ordenamento jurídico, com base nos pensamentos de Norberto Bobbio, principalmente na obra Teoria do Ordenamento Jurídico. Em seu capítulo 2, trata da coerência do ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, define o sistema como um conjunto de entes dos quais existe uma certa ordem. E para que exista a ordem, afirma que é necessário que exista uma coerência entre os elementos. Um problema da coerência no direito é a inexistência de normas incompatíveis entre si, a qual se atribui o nome de antinomias. Para que ocorra uma antinomia, é necessário que as normas sejam pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico e ao mesmo âmbito de validade, temporal, material, pessoal e espacial. Para a solução de antinomias, Bobbio apresenta 3 critérios: o critério cronológico, hierárquico e o da especialidade. O autor ainda prevê situações que não podem ser resolvidas pelos 3 critérios enunciados, e nessa identifica 3 possibilidades. 1. Eliminar uma das normas. 2. Eliminar as 2 normas. Ou 3. Conservar as 2. Nessa última interpretação, elimina as incompatibilidades, sendo válido o entendimento que possibilita a manutenção das 2 normas. Interessante ainda mencionar que Tércio Sampaio Ferraz Júnior, na hipótese de impossibilidade de solução das antinomias, afirma que estamos diante de uma antinomia real e, quando possível, a solução estaríamos diante de uma antinomia aparente. Norberto Bobbio elucida ainda a possibilidade de conflito entre os critérios, sendo que no conflito entre o critério hierárquico e o critério cronológico prevalece o primeiro. No conflito entre o critério da especialidade e o critério cronológico, prevalece o critério da especialidade. Considera deste modo que os critérios da especialidade e da hierarquia são fortes, ao passo que o critério cronológico seria fraco. Entretanto, informa não existir solução estável para o conflito entre os critérios da especialidade e da hierarquia, de modo que o intérprete deverá se atentar aos fins da justiça e sociais das normas em conflito. Relevante mencionar ainda que Norberto Bobbio, na mesma obra acima analisada, em seu capítulo 4, aprecia a completude do ordenamento jurídico. Define a completude como propriedade pelo qual um ordenamento jurídico tem uma norma para regular cada caso. A ausência da norma atribui-se o nome de lacuna. No mencionado capítulo, Bobbio realizou distinção entre alguns tipos de lacuna. A. Lacunas próprias e impróprias. A lacuna própria é uma lacuna do sistema ou dentro do sistema. A lacuna imprópria deriva da comparação do sistema real a um sistema ideal. B. Lacunas subjetivas e lacunas objetivas. As lacunas subjetivas seriam as lacunas decorrentes da pessoa do legislador que voluntariamente ou involuntariamente não regulamentam um fato ou um ato jurídico. As objetivas seriam as lacunas decorrentes de novas situações, novas invenções, presentes nas relações sociais que passam a necessitar de regulamentação. E C. Lacunas propter legem e intra legem. As lacunas propter legem exigem, quando as regras jurídicas não abarcam em seu campo de incidência os fatos sociais semelhantes aos regulamentados, exigindo-se para a integração do ordenamento a criação de normas que os regulamentem. As lacunas intralegem, por outro lado, ocorrem quando as normas positivadas apresentam tal grau de generalidade que vazios aparecem no ordenamento, a reclamar solução por parte do intérprete. Bobbio ainda trata da lacuna ideológica. Consiste basicamente em ausência de norma jurídica para regular a matéria. Acaba sendo considerada como uma espécie de lacuna imprópria. Oportuno ainda tratarmos do método de interpretação pela lógica do razoável, que foi desenvolvido por Recances Sitches.
Referido filósofo cita o magistrado na Suprema Corte Americana, Benjamin Cardoso, segundo o qual o problema do resultado não seria o método, mas sim encontrar a decisão justa. Cita ainda o magistrado americano Oliver Wendell Holmes, para quem no direito não há conflito entre lógica e o bom senso. Recances Seixas concluiu que a única proposição validade que pode ser emitida sobre interpretação é a de que o juiz, em todos os casos, deve interpretar a lei precisamente, de modo que conduza à solução mais justa para resolver o problema apresentado. É de grande relevância ainda a teoria de Ronald Dworkin, na qual propõe a interpretação do direito como um romance em cadeia, que define o direito como uma obra literária desenvolvida por vários escritores, que no capítulo a ser escrito deve manter a coerência de todo o sistema jurídico, adequado à atualidade da sociedade. Deste modo, atribui importância à história, mas também ao conhecimento da sociedade. Os escritores e os magistrados que teriam uma liberdade restrita ao julgar. Existem inúmeros outros métodos interpretativos e de grande relevância para o magistrado. Capítulo 8. Pensadores da filosofia do direito, mais cobrado nas últimas provas e novas apostas. É fato que existem inúmeros autores que contribuíram de modo relevante para o desenvolvimento da filosofia. Todavia, em decorrência do objetivo da presente obra, focaremos naqueles que, de acordo com as características da banca examinadora, têm mais chances de cobrança. 1. Antiguidade. Nascimento da filosofia na Grécia por volta do século 8 a.C., até a queda do Império Romano, século 5. Platão. Viveu entre 427 e 428 e 348, 347 por ali antes de Cristo. Tem como obras fundamentais para o ramo da filosofia jurídica a República e as Leis. Na primeira obra mencionada, traz o corpo teórico de uma organização comunitária no qual o saber e a justiça orientavam a vida humana. Foi discípulo de Sócrates e, como este, intentou desenvolver um saber que fosse guia de todas as práticas humanas. Entendia que o filósofo seria o indivíduo capaz de demonstrar à sociedade o modo correto de agir e atingir o ideal de justiça. O platonismo é considerado como uma filosofia de ação, pois tem como objetivo criar uma sociedade justa e igualitária. Em sua obra, A República traz a organização de tal sociedade, baseada na figura dos guardiões. Define justiça como uma virtude e a injustiça como um vício, de modo que não basta ter aparência de justo, mas realmente efetivar a justiça, existindo coerência entre a atitude interna e o indivíduo de sua exteriorização, o que em sua concepção produz a felicidade. Considera como lei autêntica aquela que mais se aproxima do ideal de justiça. Importante ainda mencionar que descreve o mito da caverna, por meio do qual traz concepção de que não identificamos a verdadeira natureza das coisas. Temos apenas reflexos trazidos pela luz superior, o que equivaleria ao mundo real. Todavia, se sairmos da caverna, vemos a verdadeira natureza das coisas, que seria o mundo das ideias, considerado como ideal. Diante de tal concepção referente à existência de um mundo ideal, é considerado como um filósofo idealista. É neste contexto que se insere a autenticidade da lei acima mencionada, devendo estar em consonância com a concepção ideal de justiça. B. Aristóteles. Embora tenha sido discípulo de Platão, seu pensamento se dirigiu em sentido oposto ao de seu mestre. É considerado o primeiro pesquisador científico, apoiando-se principalmente no espírito de observação. Estudou muitas obras anteriores às suas, bem como desenvolveu a conceituação de muitas palavras. Sua obra recebe a seguinte classificação: 1. Escritos lógicos. 2. Escritos sobre a física. 3. Escritos sobre a metafísica. 4. Escritos sobre políticos morais. Diante de sua vasta biografia, possuem grande relevância para o direito as obras Política e Ética de Nicômaco. Aristóteles é considerado como o primeiro filósofo a conceber o homem como um ser naturalmente gregário, e em sua obra Política
o compara com as abelhas, afirmando que o homem é naturalmente um animal político. Todavia, os demais animais vivem em sociedade por instinto, ao passo que o ser humano o faz para realizar-se plenamente. Afirma que todas as coisas possuem uma finalidade natural e propõe uma política fundamentada no mérito, na teologia, com base na qual desenvolve os conceitos de justiça comutativa e distributiva, de modo que é considerado justo aquilo que propicia o alcance ideal dos fins de determinada coisa. A justiça distributiva se refere à distribuição dos bens, honrarias, tributos e demais fatores pelo Estado, devendo levar em consideração o mérito de cada indivíduo. Já a justiça comutativa é considerada como justiça corretiva, sendo destinada ao restabelecimento do equilíbrio rompido entre os particulares, nas palavras do filósofo. Ao que desempenha função corretiva nas relações entre as pessoas. Esta última se subdivide em duas. Algumas relações são voluntárias e outras são involuntárias. São voluntárias a venda, a compra, o empréstimo, os juros, o penhor, o empréstimo sem juros, o depósito e a locação. Essas relações são chamadas de voluntárias porque a sua origem é voluntária. O envenenamento, o leonício, o desvio dos escravos, o assassino traiçoeiro, ao falso testemunho. E outras são violentas, como o assalto, a prisão, o homicídio, o roubo, a mutilação, a injúria e o ultraje. Relevante mencionar que considera a justiça como uma virtude, ou seja, uma manifestação da alma humana de forma otimizada, ao passo que a injustiça seria um vício. Entende que a virtude estaria no meio dos extremos opostos. O excesso e a deficiência, e somente o exercício da reta razão poderia levar o homem a agir de maneira virtuosa. Considera a justiça como a virtude mais excelente de todas e traz o conceito de moderação para se atingir a proporcionalidade adequada entre as atitudes extremas. É conhecido como o pai do direito natural, pois já identifica a distinção entre direito positivo e a lei natural. 8.2. Idade Média. Refere-se ao cristianismo latino do século V ao XV, iniciando na queda do Império Romano do Ocidente e sendo encerrado com a queda de Constantinopla. Provavelmente se trata do período mais incompreendido da história ocidental, porquanto é muito propagada a concepção de uma era das trevas, e de atraso com a estagnação do conhecimento humano, muito em decorrência da exacerbação dos efeitos da Inquisição, bem como da imagem da peste negra que assolou a Europa a partir do século XIII. Porém, uma análise acurada demonstra que um momento de difusão das artes, das ciências e das letras, mesmo antes do denominado Renascimento, foi o momento do surgimento das universalidades. Vale mencionar as enormes conquistas no campo da arquitetura, da música e da leitura. A influência do cristianismo foi realizada em todas as áreas do conhecimento, com a concepção da dignidade humana e do reconhecimento do indivíduo como ser único e detentor de direitos, independente de sua condição. Houve ainda, neste período, uma redescoberta da filosofia grega. Todavia, foi adaptada à dogmática. A filosofia medieval divide-se didaticamente em duas grandes fases. A patrística, cujo principal exponenciente foi Santo Agostinho, influenciado por Platão, e a escolástica, cujo principal expoente foi São Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles. Santo Agostinho, nascido no norte da África, província romana de Numídia, por volta de 354 depois de Cristo, escreveu a obra Cidade de Deus, na qual descreve o mundo ideal com aquele na qual a vontade de Deus é seguida adequadamente de forma semelhante a Platão. De forma semelhante a Platão, defende que os religiosos seriam aqueles capazes de orientar os governantes para aproximarem a vida terrena da vida celestial. Lembrando que Platão tinha o mundo das ideias como ideal e os filósofos como os indivíduos capazes de guiar o povo. No demais, Santo Agostinho foca sua obra na salvação da alma e valorização da vida após a morte, com pouca valorização do Estado e de suas instituições. São Tomás de Aquino nasceu em março de 1225
próximo da cidade de Aquino, no reino de Nápoles. Era chamado de o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Foi responsável pela adaptação do pensamento aristotélico ao cristianismo, surgindo a filosofia aristotélico-tomista. Enquanto Aristóteles entendia que o mundo estava em constante movimento e que nada se movia por si só, sendo que a causa do movimento é causada, né? Tomás de Aquino dizia que tal causa seria Deus. Em sua obra Suma Teológica, discorre em um dos capítulos a respeito da moral e do direito, traz concepções sobre justiça que seria atribuir a cada um o que é seu. Desenvolve importante classificação das leis em lei divina, vontade ou divina providência. Lei natural, semelhante a Aristóteles, defende a existência de uma lei universal dentro de cada indivíduo, a lei humana destinada a regular a vida em sociedade. Em questões referentes a este pensador, a banca examinadora costuma compará-lo a Aristóteles e seus conceitos de justiça comutativa e distributiva. 8.3 Idade Moderna, século XV ao XVIII. A filosofia neste período é marcada pelas descobertas científicas e tentativa de rompimento com o passado, buscando novas concepções a respeito das estruturas sociais. Surge deste modo a teoria de contrato social e os denominados contratualistas, que influenciaram o pensamento filosófico posterior. Kant. Tal teoria defende a existência de um pacto social entre os indivíduos para conviverem de forma pacífica em determinado território. Entretanto, não definem o momento de tal pacto social, por se tratar de mera abstração lógica e não de um fato histórico. De acordo com Alessandro Sanches, podemos elencar as seguintes características da filosofia moderna: antropocentrismo e humanismo, cientificismo, valorização da natureza, racionalismo, razão, empirismo, experiência, liberdade e idealismo, renascimento e iluminismo e filosofia laica. A. Thomas Hobbes, filósofo inglês que viveu entre 1588 a 1679. Escreveu a conhecida obra O Leviatã, que seria uma figura mitológica citada em trechos bíblicos, como no livro de Jó. Compara tal figura ao Estado, como sendo necessário para a manutenção da ordem. Defende que o estado natural do ser humano seria agressivo e que o homem, em seu estado de natureza, vive o que ele domina como guerra de todos contra todos. Tem sua célere frase que o homem é lobo do homem. Ainda nesta obra, defende a separação entre igreja e Estado e traz relatos históricos a respeito de atitudes dos cristãos primitivos que inseriram figuras pagãs nos cultos católicos, utilizando imagens de deuses gregos e romanos, transpondo para figuras como Maria, José e Jesus Cristo, tendo em vista a conquista de fiéis, além de outros costumes, como procissões e utilização de velas que não são mencionadas na Bíblia, mas derivam de tradições greco-romanas. Diante de tais concepções, defende o poder do soberano, porém pautado na necessidade de manutenção da paz e da ordem e não do poder divino. John Locke, filósofo inglês, viveu de 1632 a 1734. Participou da colonização americana e muito de sua teoria buscava justificar a propriedade da terra pelos colonos ingleses, em detrimento dos direitos dos nativos norte-americanos. Defende a concepção de que a propriedade seria um direito do homem, adquirido pela junção de sua força de trabalho com aquela terra. É considerado um dos precursores do liberalismo e restrição das intervenções estatais sobre a vida privada. Em sua obra, segundo o Tratado do Governo Civil, estabeleceu como naturais os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Montesquieu, chamado na realidade de Charles, Barão de La Brede e de Montesquieu, filósofo francês que viveu entre 1689 e 1775, tem como obra fundamental o Espírito das Leis. É considerado como discípulo de Aristóteles e de Locke e desenvolve melhor a concepção de separação funcional do poder. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau,
filósofo suíço que viveu entre 1712 e 1778, que teve como obras mais influentes o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre Homens e o Contrato Social. Suas concepções filosóficas a respeito da sociedade e do Estado tiveram grande influência para as ações tomadas durante a Revolução Francesa, em que pese a defesa do contratualismo, ao contrário de Hobbes, considera o homem como o homem bom em seu estado de natureza. O contrato social teria como base a necessidade de cooperação entre os indivíduos para sua sobrevivência. Afirma ainda que existiam duas causas para as desigualdades, uma natural ou física e outra moral ou política, sendo que esta última teria como fonte principal o estabelecimento do direito de propriedade. 8.4 Idade contemporânea, século XVI em diante. É importante mencionar que existe forte corrente histórica que defende a extensão da modernidade até a primeira metade do século XX, com o fim da Segunda Guerra Mundial. O fato é que existe uma continuidade no pensamento moderno. Ocorreu a transição entre as concepções justnaturalistas e juspositivistas do direito já apreciadas aqui neste resumo. Immanuel Kant. Pensador nascido em Königsberg em 1724, na época fazia parte do Império Prussiano e atualmente é chamada de Kaliningrad, fazendo parte do território da Polônia. Ficou conhecido por sua natureza metódica e admiração pelo imperador Frederico Guilherme. Desenvolveu rígida teoria moral e recebeu grande influência de Rousseau em suas teses a respeito do direito, concebendo o contrato social mediante uma explicação empírica como fundamento na vivência e desigualdade, e também de acordo com a concepção filosófica, contrato social firmado com natureza de associação dos indivíduos para a proteção mútua de sua propriedade. Tem grande influência na teoria do conhecimento. Além disso, fundou as bases para a psicologia. Suas teses a respeito da ética e da moral, que influenciam o direito até hoje, foram debatidas neste resumo. Rudolf von Jhering, estudioso do direito que nasceu em Aurich, na Alemanha, em 1818 e viveu até 1892. Tem como obras mais expressivas Teoria Simplificada da Posse e A Luta pelo Direito. Nas palavras de Clovis Belivacqua, sem dúvida há, em A Luta pelo Direito, a aplicação de uma ideia de que é mola essencial da concepção darwínica, e Rudolf von Jhering assinala o papel da força na formação e desenvolvimento do direito, mas seria dar prova de invencível obstinação. Depois da leitura das obras do grande jurista filósofo, afirmar que ele advoga a organização social pela violência e desmerecer que a luta que ele mostra efetuando a realização do direito é um aspecto dessa mesma energia que elabora o poliformismo dos seres e a perfeição da humanidade, impelindo-a da barbárie para a cultura. C. Hans Kelsen, filósofo do direito considerado como responsável pela sistematização do conhecimento jurídico. Em sua obra Teoria Pura do Direito, concebe o fenômeno jurídico como isolado de qualquer influência valorativa. É um dos escritores mais incompreendidos, pois ligam sua tese à mera aplicação fria da lei, acarretando nas atrocidades dos regimes totalitários como o nazista. Entretanto, uma leitura atenta de sua obra demonstra que somente a ciência do direito seria avalorativa. Todavia, na aplicação da lei, o magistrado teria total liberdade para a adequação semântica da norma jurídica, aplicando valores como a justiça e os princípios jurídicos como a dignidade da pessoa, como a dignidade humana, desenvolvendo no âmbito da aplicação do direito a teoria como moldura, segundo a qual não haveria uma única possibilidade de aplicação da norma, mas sim uma entre as várias adequadas de acordo com o tamanho da moldura. Em relação à ciência jurídica, defende que o parâmetro de validade de uma norma seria outra norma de hierarquia superior. O seguinte trecho de sua obra deixa claro que não se trata de aplicação da lei por mera subsunção, mas apenas de uma teoria do direito. Abre aspas. Há mais de 2 décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural. Uma teoria jurídica consciente de sua especificidade,
porque consciente da legalidade específica de seu nome, de seu objeto. Elevar a jurisprudência à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. Aproximar tanto quanto possível de seus resultados do ideal de toda ciência, objetividade e exatidão. The Working. Ronald The Working. O estudioso de direitos norte-americanos defende uma aplicação do direito com o objetivo de alcançar melhor solução ao caso concreto. Considera deste modo a existência de suas espécies de normas jurídicas, as regras e os princípios. As regras seriam mais objetivas e seriam aplicadas mediante a sobreposição total de uma sobre a outra. Já os princípios seriam mais flexíveis e admiram harmonização em sua aplicação. Sua teoria não vem sendo muito bem compreendida, pois em grande parte de sua obra combateu a discricionariedade judicial, criando a teoria do julgamento, como romance em cadeia, segundo a qual o magistrado teria somente uma decisão, como se fosse o escritor de um romance, em conjunto com outros escritores, e independentemente de suas concepções, deveria decidir de modo a dar coerência e integridade ao ordenamento jurídico. Desenvolveu bem a concepção do dever de integridade e coerência no ordenamento jurídico e de seus aplicadores, tendo influência sobre estudiosos que participaram da elaboração do Código de Processo Civil, sendo possível identificar sua teoria expressa no caput do artigo 926. E Norberto Bobbio, que foi o autor nominalmente mais cobrado nas últimas provas objetivas da OAB, são cobradas questões a respeito de suas teorias sobre lacunas e integração do direito, temas já abordados aqui no resumo. Realizou diversos estudos a respeito de direitos humanos e sobre a democracia. Viveu entre 1909 e 2004. Tem como obras principais a Teoria da Norma Jurídica, seu complemento Teoria do Ordenamento Jurídico e Positivismo Jurídico, no qual diferencia o positivismo ideológico de Auguste Comte do positivismo de Hans Kelsen, que seria positivo no sentido de sua natureza impositiva por parte da autoridade competente. Então, é isso, gente, tá? Um resumo aí bem extenso, né? Porém, não tem como fugir, foi o mais resumido que eu consegui, tá bem? A gente se vê amanhã no nosso próximo passo.